Olá a todos, né? Fico muito feliz de mais uma vez estar com vocês e nós vamos hoje falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, né? Das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Falaremos do item 5 e 6, que é reconciliarmos com os nossos adversários. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370. Né? E, mais uma vez, antes de iniciarmos, nós rogamos a Deus, na sua infinita bondade, né, no seu amor, na sua caridade, que possa auxiliar a todos aqueles que passam por momentos difíceis na área da saúde, né, com relação ao domínio das suas vicissitudes, né, e aqueles que estão buscando, né, recuperar as suas condições físicas, e todos os irmãozinhos que passam às vezes pelos turbilhões, né, da mente, né, buscando aí um amparo, não só de profissionais, mas também da parte espiritual, que rogamos pelos nossos irmãozinhos que se encontram em situações de rua, né, que corações bondosos possam socorrê-los. Bom, hoje nós vamos então tratar um pouquinho sobre esse ensinamento de Jesus, que é a reconciliação com os nossos adversários. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26, né, nós vamos aprender com Jesus. Ele nos traz aqui para a reflexão. Né? Conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, né? Para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Né? Então, é uma reflexão importante que Jesus nos traz. Né? Primeiro, a gente precisa entender que quando Ele nos dá né, esse aviso para que a gente se reconcilie o mais rápido possível, porque a gente precisa entender que o nosso tempo aqui na Terra, né, embora para algumas pessoas, né, que conseguem, por exemplo, chegar a um século, né, de vida, possa parecer aí um tempo enorme, mas é um sopro, né? Primeiro porque a gente não sabe o quanto as pessoas que nós ainda trazemos alguma dificuldade, elas vão estar junto conosco, né? E a gente precisa começar a entender cada vez mais a nossa existência como seres espirituais. Por que Jesus nos pede isso? Porque se nós conseguirmos resolver, né, essas pendências enquanto estamos na carne, nós, como foi trazido nos capítulos anteriores, nós conseguiremos formar amizades, né, ao invés de inimizades. Ao invés de mantermos essa condição de inimigos, nós vamos nos unir, né? Nós vamos nos transformar em amigos e familiares afins, né? Porque a gente já estudou um pouco sobre essa condição, né, da família espiritual, né, espíritos afins que se aproximam, né, pela sua condição de entendimento, né, e por estarem ali ligados aos mesmos desejos, né, às mesmas condições de entendimento, de trabalho, enfim, que se reúnem para trabalhar na obra divina e se afinam com o trabalho a ser desenvolvido. Então Jesus nos chama a atenção para que a gente faça isso o mais rápido possível. Porque quando nós retornarmos para o plano espiritual, né, se nós carregarmos isso conosco, o que vai acontecer? Lá nós teremos que prestar contas, né, porque nós estamos aqui nesta oportunidade justamente para poder resolver
né, como a gente aprendeu sobre as nossas expiações, resolver todas essas pendências que nós temos com os nossos irmãos. Né? E então, tanto das que nós causamos, quanto as que eles nos causaram. Aí a gente tem que começar então a observar o que nós estamos fazendo para que isso melhore. Né? Qual o esforço que nós estamos fazendo? Talvez o outro não esteja preparado ainda, né, para poder colocar um ponto final nessas desavenças. Mas alguém precisa dar o primeiro passo. Alguém precisa ser aquele que vai tomar a atitude de tentar apaziguar, de tentar resolver, né, essas questões, para que não se retorne para o plano espiritual carregando ainda esse sentimento. Porque um dos nossos trabalhos, nas nossas provas e expiações, né, é sair desta encarnação com mais amigos do que inimigos. Nós estamos aqui trabalhando para isso, para a nossa evolução moral, né? E a evolução moral, ela caminha com essa condição do entendimento das leis divinas, né? E entre as leis maiores de Deus está o amor. Então a gente aprende o sentido, né, desse amor, a necessidade desse amor entre nós, espíritos, porque todos nós somos irmãos, né? Fomos criados, né, por Deus, então é um único Pai, né, de todos nós. Então Ele não criou ninguém diferente de ninguém, nenhum espírito é diferente um do outro. Fomos criados todos iguais. Né? Então nós temos que entender isso. Aqui ele nos chama a atenção, né? A espiritualidade, junto com os comentários de Kardec, ele diz aqui, né? Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. Né? A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Né? Ele fala, é necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos, né, de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Então, o que Kardec nos chama a atenção aqui, junto com a espiritualidade? Né? Que quando a gente não consegue romper, né, esse ciclo de desavenças com determinadas pessoas, quando nós estamos encarnados, pode ser que esses irmãos não estejam no mesmo período reencarnado como nós. Né? E aí, alguns deles, por não compreenderem ainda o verdadeiro sentido do amor e do perdão, eles se valem da condição de estarem no plano espiritual e que aqui muitos de nós não temos condições para vê-los nem percebê-los, né? E eles se valem dessa situação para nos prejudicar. Né? Então, eles podem estabelecer, depois de nos procurar por vários, né, períodos, eles podem estabelecer um processo em que eles tentam interferir nas nossas vidas. Mas nós temos que começar a perceber uma coisa, como eu disse um pouquinho antes, alguém tem que romper isso. Né? Esse processo de obsessão ou de subjugação, ele só dará certo, né, se nós nos deixarmos levar pelas más influências, se nós nos deixarmos abalar, né, por esses intempéries, ou esses percalços, ou essas dificuldades que tentam colocar na nossa vida. Né? Se nós usarmos, como nós aprendemos, né, as pedras que são colocadas nos nossos caminhos, para poder erguer, né, uma fortaleza, nós vamos ganhar com isso. Então esses irmãos, eles só vão ter esse acesso a nós se nós dermos esse acesso a eles. A gente precisa entender que a porta da nossa casa, né, ou seja, o nosso ser espiritual, né, esse corpo que nós habitamos, a chave dele está pelo lado de dentro. Então só o espírito que o habita consegue, né, abrir para que outro possa, né, outra pessoa possa se relacionar. Né? Nós é que temos esse poder. Né? Então, se nós percebermos que estamos tendo essas interferências e essas situações difíceis na nossa vida, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar,
né? Orar por nós e orar por esses irmãos, né? Nós não devemos buscar, por exemplo, as casas espíritas e a hora de passar na orientação dizer assim: olha, afasta de mim esses espíritos. Não, não é esse o sentimento que Jesus espera que nós tenhamos com eles, né? Nós devemos procurar a casa espírita, uma orientação e dizer: olha, meus irmãos, caso esse momento difícil que eu estou vivendo seja a influência de algum irmão ao qual eu tenho uma divergência com ele de outras encarnações, por favor, ajude a nós a nos compreendermos e nos ajudarmos. E ali passe a fazer as suas preces e inclua esses irmãozinhos que porventura possam estar querendo fazer algo, né, contra nós. Então, nós passamos a orar na hora que estivermos fazendo o nosso evangelho no lar, né, que nós possamos pensar nesses irmãos que têm alguma divergência conosco e que nós não sabemos, nós não lembramos, na verdade, né? Vamos conseguir recuperar essas memórias quando retornarmos no plano espiritual, mas nesse momento nós não temos essa condição, né, de saber o que foi feito. Nós sabemos que está algo errado, né, porque nós estamos tendo muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade. Então a gente pede a ajuda e o auxílio, né, para que esses irmãos, caso seja esse, né, o motivo das nossas dificuldades, que eles possam ser ajudados junto conosco, né? Que não haja esse sentimento de exclusão, muito pelo contrário, né? Que haja um sentimento de mútua ajuda, né? E com relação às condições dos encarnados, a gente precisa começar a rever, né? Então, nós estamos aqui, né, fazendo esse vídeo um pouquinho depois do Dia dos Pais, né? Mas podemos falar de todas as datas comemorativas que envolvem, né, relacionamentos. Então, Dia dos Avós, Dia dos Pais, Dia dos Amigos, né? Enfim, várias datas comemorativas que foram criadas, né, para poder estarmos ali felicitando aqueles que estão à nossa volta. Então, pegando essa condição, como está agora mais recente o Dia dos Pais, né, muitos irmãozinhos acabaram ficando, né, sem essa comemoração, né? Não pelo fato de o pai já ter retornado para o plano espiritual ou o filho ter retornado para o plano espiritual. Nós estamos falando agora das intrigas, né, de coisas que aconteceram nas vidas dessas pessoas que impossibilitou que, estando os dois encarnados, pudessem estar próximos, né, uns dos outros. Então, às vezes, muitas disputas bobas, né, às vezes, muita ignorância, em que um tenta fazer com que o outro seja o seu espelho, né, ou que faça tudo aquilo que ele quer que ele faça, né, quer que ele atenda a todos os seus desejos, todas as suas vontades. Né? Muitas vezes, para aqueles que têm os seus pais já com uma idade um pouco mais avançada, em que ele não compreende, né, essa condição da modernidade de hoje, não compreende as mudanças que aconteceram, porque se nós percebermos, né, nos últimos 30 anos, a sociedade passou por uma mudança muito brusca, né? Então, os nossos pais que estão com acima dos 80 anos, aí, eles têm muitas dificuldades de lidar com as coisas de hoje, né? Nós estamos num momento de pandemia, né? E muitos deles não entendem o que é isso, não passaram por isso, né? Não tiveram acesso à história da humanidade para perceber sobre o quanto foi sofrido em outros momentos em que a sociedade passou por um problema como esse, né, de pandemia, os cuidados que precisam ter, né, toda essa condição do isolamento, né, toda essa condição da busca de ter uma vacina, de ter um medicamento, enfim, ter algo que possa ajudar
né, a prevenir, a controlar, a medicar. Então, muitos deles não estão conseguindo lidar com isso. E tantos outros assuntos da modernidade, né? Os relacionamentos, a forma com que tudo está sendo visto hoje, lidar com tecnologias, né? Essa condição toda do convívio. Hoje, infelizmente, essa condição da tecnologia, além de trazer vários benefícios, também trouxe algumas dificuldades, né? Tem algumas pessoas de má fé atrapalhando a vida dessas pessoas mais experientes, né? Mais idosas, muitas vezes enganando. Então, tudo isso está acontecendo agora e que a gente precisa ter um pouco de paciência, né, com esses irmãos. Então, condições de amigos, né, que se envolveram com esses sentimentos de separação que estamos tendo agora, né, se criou núcleos de forma de pensar em que um não permite que o outro pense de forma diferente. Acabou o respeito, né, pela opinião. Nós estamos vivendo um momento em que qualquer expressão que não agrade é motivo de grandes debates, discussões e muitas vezes até de agressões. Então nós temos que ver isso. Nós estamos vendo amigos de infância deixarem de se falar por isso, esquecerem, apagarem, né, anos e anos de vida, de brincadeiras, né, de momentos alegres. Então, jogaram tudo isso na lata do lixo, né, por um momento delicado, né, da humanidade, por um momento delicado do nosso país. Então, tem que começar a observar os valores verdadeiros da vida, né? Quando Jesus nos chama a atenção que aquele que não se assemelhasse a uma criança, né, dificilmente conseguiria entrar no reino dos céus, porque a criança, né, a gente sabe, e na própria leitura desse trecho que estamos citando, a espiritualidade nos chama a atenção que a criança, né, é constituída ali de um corpo físico, mas quem habita ali é um espírito já de muita experiência. Mas só que é um período da infância em que o espírito ele não está tomado pelos sentimentos de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de ciúmes, né? Então, se os adultos ainda não estragaram, né, a criança, a gente fala muito isso porque muitas vezes o próprio adulto transfere para a criança o seu ódio, né, a sua mágoa e faz com que ela odeie as outras pessoas ou se transforme em egoísta, né, pelo exemplo que dá para ela. Mas quando a criança tem ali todo o seu sentimento livre, né, de todos essas dificuldades que assolam um espírito mais experiente, como a gente está falando do orgulho, vaidade, egoísmo, elas podem até discutir em algum momento, mas elas já com pouco tempo, se você deixar as crianças ali à vontade, daqui a pouco elas já estão se falando novamente, já estão se abraçando, já estão trocando os seus brinquedos, né? Já estão ali uma ajudando a outra, brincando, né? Ali com as brincadeiras saudáveis, infantis. E nós, quando estamos na fase adulta, a gente não consegue mais se despir, né, desses sentimentos. A gente tem dificuldade, né? Podemos até conseguir, mas temos uma maior dificuldade. Então, muitas vezes, jogamos fora anos e anos de amizade por coisas simples e inúteis que uma boa conversa resolveria, né? Ali um diálogo, né? Ou um cedendo, ou reconhecendo, né, o seu erro e o outro perdoando aquele momento de desequilíbrio, momento de dificuldade, né? Para que haja novamente a possibilidade de se reunirem, porque é muito difícil, né? A gente sempre lembra para uma mãe, por exemplo, quando seus filhos brigam e não querem mais se ver,
Imagina como é sofrido um dia das mães, um dia dos pais, em que um tem que ir de manhã e o outro à tarde, né? Ou um vai no dia, o outro vai no outro, depois que passou já a comemoração, porque os dois não podem se ver, não podem estar ali, né? Porque discutem, porque se agridem. Puxa vida, uma mãe carregou cada um deles 9 meses no seu ventre, amamentou, trocou fraldas, né, contribuiu ali para a educação, deu todas as possibilidades dos dois se alfabetizarem, compreenderem o que é a vida, deu-lhes a educação moral, mas aí de repente eles esquecem tudo isso e jogam fora, né? Então é preciso nós entendermos essa necessidade de vivermos em harmonia, porque assim o espírito vive mais feliz, né? Quantas coisas inúteis a gente faz delas, né? Algo, né? Montanhas e montanhas de problemas, sendo que quando a gente vai olhar ali, muitas vezes é um capricho. Não é nem algo que a gente vá abraçar ali e dizer, nossa, não, isso aqui acabou com a minha vida pelo resto da minha existência. Só que aí o resto da existência do espírito é a imortalidade. Então é necessário avaliar o quanto isso realmente afetou, né? E se realmente não tem possibilidade de corrigir. Porque a gente já aprendeu, não existe nenhum problema no universo que não tenha solução. Tudo precisa, né, ser bem pensado, bem revisto, porque tem uma solução. Muitas vezes a solução pode não nos agradar, mas é a solução necessária para resolver o problema. Então, se é necessário nós massacrarmos o nosso orgulho, para que com isso possamos ter novamente paz e tranquilidade, nós vamos ter que nos esforçar para fazer isso. Não podemos nos deixar levar pelo orgulho ferido e impedir, né, que dois corações que sempre, né, conversaram, falaram, viveram grandes aventuras, viveram momentos maravilhosos juntos, de um momento para o outro, jogam tudo isso na lata do lixo e nunca mais querem se ver. Só que nós vamos ter que, de uma forma ou de outra, ter que nos rever. Mas não vamos deixar esperar chegar no plano espiritual para fazermos isso. Porque lá, talvez, né, a dor seja maior do que seria aqui se nós tentássemos, então, corrigir o que fizemos de errado. Dar a oportunidade para o outro corrigir o que ele fez de errado com relação a nós. Os valores do mundo espiritual são outros, são muito mais nobres. Como Jesus nos fala no seu ensinamento, se a gente não conseguir resolver isso, nós não vamos nos livrar desse problema enquanto ele não for ali até a última instância. É isso. Ele fala assim, você não vai sair dali enquanto não pagar o último centavo. Ou seja, se você não corrigir agora, né, se nós não corrigirmos agora, nós não vamos nos livrar dele enquanto a gente não ceder, ou quanto o outro não ceder, e quando os dois, né, os dois envolvidos chegarem ao consenso de que foi perda de tempo, de que aquilo não foi tão significativo assim, ao ponto de separá-los por todo sempre. Então tenhamos essa capacidade de observar o que nós estamos fazendo da nossa vida com relação a todos aqueles que estão à nossa volta. Se nós não estamos exigindo demais, né? Se nós não estamos sendo insensíveis, irredutíveis, né? Ou seja, se nós não estamos ali dando a oportunidade para o outro, né, recuperar na nossa confiança, refazer o que fez. Se nós não estamos também, pelo orgulho, deixando escapar,
né, a chance de irmos até os nossos irmãos para pedir perdão. Se nós não estamos deixando escapar esta oportunidade de corrigir o que fizemos de errado. Então que nós possamos ter esse sentimento, né, de humildade, que possamos ter esse sentimento de amor, para que tanto nós possamos recuperar a nossa amizade, que foi perdida momentaneamente, como também dar a oportunidade daqueles que nos magoaram recuperar, né, a nossa atenção, a nossa amizade. Vamos colocar na balança, vamos ver quantas pessoas nós estamos perdendo pelo caminho, por ignorância, por não permitir que o outro tenha a sua opinião, por não permitir que o outro goste de algo que seja diferente de nós, por não permitir que o outro tenha outros amigos. Muitas vezes é egoísmo da nossa parte, né? Queremos a atenção do outro exclusivo para nós, não deixamos ele viver, né, com outras pessoas. Que nós possamos então fazer parte do todo, né, ao invés de querermos ficar fechados dentro do nosso egoísmo. Então vamos repensar, vamos prestar bem atenção nessa leitura do Evangelho, porque o tempo, gente, na matéria, ele é muito curto. Não vamos deixar para chorar, né, sobre um corpo ao qual o Espírito já não faz mais uso, na hora ali do seu desencarne, para dizer a Ele que sentimos muito a sua falta, que sentimos muito pelas coisas erradas que fizemos com relação a Ele. Que Ele nos perdoe agora que Ele está no plano espiritual e pode compreender melhor. Não vamos deixar para esse último momento. Não vamos deixar também para nos arrepender no momento em que estivermos dando o último suspiro. Porque muitas vezes nós não vamos conseguir juntar perto de nós todos aqueles que nós magoamos. Talvez não dê tempo de pedir perdão enquanto encarnado. E aí vamos retornar com essa culpa. Vamos retornar com esse sentimento nos massacrando, nos perturbando, sendo que nós poderíamos fazer como Jesus nos fala, que deixemos ali as nossas oferendas no altar e procuremos aqueles que nós temos alguma divergência para acertar com eles primeiro, para que a gente chegue no plano espiritual com um coração mais leve, dizendo para Deus: Pai, eu fiz tudo o que foi possível para retornar desta minha encarnação, desta minha última, né, condição, né, de expiação, melhor do que quando fui para lá. Que eu retornei desse último desafio melhor do que quando eu saí para tentar vencê-lo. Então que Deus abençoe a todos, que tenham muita paz, muita harmonia nos seus lares e nos seus corações. Repensem, meus irmãos, repensem. Se ainda carrega algum sentimento difícil contra um dos seus irmãos, por favor, se dirija a ele e diga que é o momento para que possamos corrigir e que a partir dali possamos viver uma nova vida com muito mais tranquilidade. Então que Deus abençoe o lar de todos, que ilumine os vossos corações e que estejam sempre trabalhadores da vinha do Senhor, né? Então, que Deus nos abençoe e um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.